Oiê! Bora para mais uma live. Hoje a gente vai falar de desequilíbrio nas relações. Enquanto a gente vai ouvindo uma Rita Lee, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou fixar um comentário. Oi, quem tá chegando? Oi, oi, oi. Tô só fixando um comentário aqui. Quem tá chegando aí, fala da onde você fala, em que lugar do Brasil, do mundo você tá. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que hoje a gente vai falar... a gente vai dar um mergulho tão profundo pra dentro das relações, que é um universo tão vasto, tão infernal às vezes. Oi, Gide, Uberaba, oi, Mauro, oi, Ju, Nilza... Dawane, Doce Cabral do Rio, Cíntia. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Fortaleza, Ceará, oi, Érica. Incrível, incrível. Então hoje a gente vai falar sobre aquilo que desequilibra as relações. A gente vai tocar em lugares sensíveis. Porque vocês já sabem, né? Quem tá aqui assistindo essa live, quem tá aqui participando ao vivo, quem tá assistindo isso aí gravado, sabe que aqui a gente fala de coisa séria, né? Que aqui a gente fala de verdades. Então eu já vou ir pedindo licença. pra entrar aí na sua casa, pra entrar aí no seu coração. Ó, o Mauro de Lisboa, que bom que você tá aqui. Oi, João. Então, vou pedir um espaço, que você abra seu coração para que eu possa falar com aquela parte sua que é escondidinha, que é só sua. Eu vou chegar e falar de coisas que tocam e que doem, então eu não posso chegar chegando, não é? Então eu peço licença pra gente falar sobre coisas muito sinceras, profundas. Vou abaixar o som aqui. Porque o que é que desequilibra as relações? Vocês sabem, né, meu povo, que relacionamento é um caos, né? Um caos sério. Um caos sério daqueles. O que acontece que desequilibra? Eu trouxe aqui 6 itens que desequilibram as relações. Mas eu já vou dar um spoiler rápido. Cada item desse, minha filha, tem uma profundidade, mas tem um lugar que vai lá pra dentro. E esse é o convite pra gente ir lá pra dentro. Que eu podia vir aqui dar uma dica rápida, sabe? Botar a culpa lá no fulano. Mas vocês já sabem que aqui a coisa acontece num outro espaço. A gente vai falar muito sobre a gente. No final das contas, falar de relacionamento é falar da gente. Se a gente não vive um relacionamentinho legal, gostosinho, respeitoso, já sabemos. Se não sabemos, vamos saber agora. Se eu não vivo algo incrível no meu relacionamento, é porque eu tenho coisas em mim pra ajustar. Porque aqui... Oi, Robson. Oi, Lid. Oi, Cristina. Então, aqui, a gente já tá parando de botar a culpa no fulano. Na fulana. Aqui não é o lugar pra gente arrumar culpado. E aqui também não é o lugar pra gente se culpar. Também não é. Que também, se não é culpado lá inteiro, eu também não sou culpada inteiro. Então, nós vamos ter que distribuir o ranço, nós vamos ter que distribuir o problema. Porque, de fato, é cada um. Se cada um segurar o seu BOzinho, nossa, como esse mundo seria incrível. Nossa, como as relações seriam incríveis. Então, beleza, a gente já sabe, já sai daqui entendendo que se tem desequilíbrio nas relações, tem desequilíbrio em mim. Vamos combinar? Que assim já vai ficando mais fácil? Se eu tô vivendo um caos nas relações, tô vivendo um caos interno. Falo muito do passado e comparação das ex. Acho que ele fazia mais pra ex do que pra mim. Pois é, aí você já entrou numa comparação, já entrou em vários problemas. Vamos pegar a parte que é nossa? Mas tem a parte que é dele, que a gente também não pega, não. A gente vai só reconhecer. Então, bora, que eu trouxe 6 coisas que desequilibram o relacionamento. Não são só essas 6 coisas, mas eu acho que essas são as principais, as que dão uns tapas na cara da gente, sabe? Então, primeira coisa que desequilibra relacionamento, e a gente vai falar de forma ampla pra gente começar a ir afunilando e ir entendendo. Primeira dinâmica
que é um caos. A responsabilidade é minha, mas um alimenta o desequilíbrio do outro. Ai, olha, Cíntia, gente, falta de amor próprio de ambos. É isso. Nós estamos entendendo tudo. Eu amo conversar com gente assim. Com gente que é adulta, sabe? Que tá responsável. Eu preciso cuidar da minha parte e a pessoa precisa cuidar da parte dela. Bora! Primeira coisa, primeira dinâmica que desequilibra completamente um relacionamento é quando uma mulher é uma mulher trator. O que é uma mulher trator? Uma mulher ferida, que é o que a gente já tá falando aqui, né? Que a gente já tá se responsabilizando. Uma mulher ferida. Qual que é a mulher ferida do século, gente? A mulher ferida do século, a mulher do século. A gente vem de um contexto histórico onde as mulheres não podiam fazer nada, certo? A gente não tinha direito, a gente não, né? As nossas ancestrais não tinham direito a voto, não podia falar, não podia trabalhar, não podia um monte de coisa. Há uma ruptura no meio do caminho, eis que a gente começa a ter espaço. A gente tem voto, a gente começa a falar, a gente começa a se impor e a gente começa a fazer isso com raiva, com muita raiva. Afinal de contas, a gente não podia nada até, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás. Ou seja, quando a gente começou a falar, a gente foi movida na raiva. Eu quero explodir. Eu tô com ódio de tudo. E deve ter alguma mulher aí na sua família que você consegue perceber esses traços. O que é essa mulher trator? Uma mulher que decidiu que ela ia fazer diferente, que ela ia trabalhar, que ela ia pôr o pau na mesa, que ela ia responder, que ela não ia aguentar quieta, que ela ia. E que bom que foi feito dessa forma. Só que a gente vem num descompensado disso, porque a gente paga uma conta muito alta, nós mulheres. A gente é muito crítica com a gente é muito dura com a gente. As nossas mães, muito provavelmente, também foram assim com a gente. E aí, que a gente foi entrando num espaço de se cobrar demais, de não se sentir suficiente, de achar que a gente não é boa o bastante. E aí a gente entra em comparação, a gente tem baixa autoestima, a gente acaba se desvalorizando, porque a gente entendeu na infância que a gente tem que fazer muito pra provar que é boa, pra merecer o amor de alguém. Então a gente entra nas relações pra arrumar os caras, pra salvar os caras. Aí o mais curva de rio é o que você se relaciona, pra ver se salva esse homem. Porque você é uma fazedora. Tá ainda com raiva, fazendo e tá com raiva. E aí, além dessa raiva, por trás dela tem uma tristeza. Olha como é duro e triste eu ter que viver numa pressão enorme de fazer, e às vezes faço demais, recebo de menos. Então, essa primeira dinâmica é essa mulher trator, essa mulher que tá pesada. Sabe que a vida tá pesada, ela tá em estado de alerta, estado de sobrevivência, ela tá prestando atenção em tudo, ela tá fazendo o tempo todo. Ao mesmo tempo, ela queria receber ajuda, mas ela também não sabe pedir, ou ela não sabe receber. Também não sabe receber amor, não sabe receber carinho. Até estranho, se ela conhece alguém que dá demais pra ela, ela não sabe nem que roupa que ela põe. Eu falo, gente, que isso? Tá tão acostumada com pouco. Tá tão acostumada, sabe, com migalhinha. Sabe, com uma atençãozinha. Então essa mulher trator que tá nesse estado, naturalmente ela vai atrair que tipo de pessoa para se relacionar? Homens meninos. Ai, gente, homem menino é um saco. Homem menino é um caos. Porque o homem menino não quer compromisso, ele tá falando com você, daí ele some. Aí ele, se é aquele marido, ele não quer ajudar em casa, ele acha um absurdo, ele chega e é um folgado. É aquele cara que fica curtindo foto de 300 outras mulheres. É aquele cara que fica falando da ex dele na sua frente. É aquele cara que acha que deixar você insegura é lindo, maravilhoso. Homem menino é a treva. Português claro. Só que você entende que é o match do século? Essa mulher trator que veio toda quebrada de casa, que tá acostumada a fazer, a organizar as coisas, ela é proativa, ela toma a frente, ela vai, ela puxa o assunto, ela resolve. Ai, e ela tá tão cansada também. Ela tá tão indisposta também, ela tá tão estressada, broxada. Só que ela é movida naquele motor, né? A gente só vive o mundo que a gente conhece.
O mundo que a gente conhece é o mundo que a gente foi criado lá naquela infância lá. Se você veio de casa com uma programação para se sentir insatisfeita, para se sentir pouco, para se sentir feia, para sentir que você tá tendo que provar o tempo todo o seu valor no mundo, você vai viver a vida fazendo essa força e sempre encontrando pessoas e criando situações para revelar a sua programação interna. Aí, você, nesse tratorzão, vai encontrar os homens meninos que são o estresse danado, né? Só que aí, você, mulher, vai se injuriar. E olha o que tá acontecendo. Olha exatamente o que tá acontecendo. Tem estudos que comprovam que nos próximos 10 anos, 45% das mulheres serão solteiras. Elas não vão se relacionar. Elas não querem mais. As mulheres estão se bloqueando, elas não querem mais. E tem muito homem também que não quer saber de relacionamento. Ai, que saco. Sabe por quê? Porque relacionamento exige do ser humano autoconhecimento, profundidade, exige vulnerabilidade, exige liberação de padrões familiares, exige que você mude as dinâmicas internas, exige santa paciência, exige que você aprenda a conversar, exige que você aprenda a ter empatia, caso você não tenha nascido e se criado num lugar desse. Ou seja, é um desafio. Relacionamento é um enorme desafio. E as pessoas estão tão Zé Povinho, sabe? Tão cabecinha, tão imaturo, que se relacionar, deixa pra lá. Vamos morrer solteiro, exige privacidade, limites em terceiros, exige você falar pra sua mãe e pro seu pai não se meterem, exige você cortar relações com pessoas e amigos que não fazem mais sentido, exige você fazer escolhas, vai ter ônus, não vai ser só bônus, sabe? Vai ter que fazer coisa que você não quer fazer, porque sim, às vezes você vai ter que abrir mão pela outra pessoa. As pessoas estão completamente assim, onde você encosta nelas, dói. Encosta, dói. O surto vem rápido. Ou seja, olha o match do século. A mulher que tá irritada, broxada e cansada, junto com o cara que não tem compromisso nenhum, é inseguro e se sente um Zé das Couves. Uma mulher que parece um trator de mulher, que parece, mais macho que muito homem. E um cara que parece uma moça. Falando português, claro. E é isso que a gente tá vendo. As mulheres foram atrás de trabalhar, ganhar dinheiro. E aí elas vão para essa energia masculina do trabalho, faz, chega em casa, continua do mesmo jeito, o homem chega em casa, não quer ajudar em nada, vira aquele caos, é um campo de guerra dentro de casa. Gente, como é que essa relação vai ser boa? Só que você pode passar a vida inteira xingando o cara que você se relaciona. Só que se você não mudar o seu modelo de relacionamento lá dentro, se você não se soltar e se liberar dessa mulher trator que você foi criada pra ser, mas que você não é, lascou. O relacionamento vai estar sempre em desequilíbrio, porque se você for parar pra pensar, a mulher trator é o masculino e o homem menino é o feminino. Tá vendo que a energia tá cruzada? Que a coisa tá cruzada? Que tá cada um fora do seu lugar? Como que a gente vai equilibrar se as pessoas estão fora do seu lugar? Todo mundo tem energia masculina e feminina. Todo mundo tem. Mas a casa da mulher, o lugar onde ela se sente em casa, é o feminino. E o lugar onde o homem se sente em casa é o masculino. Só que se eu não tenho profundidade, se eu não tenho autoconhecimento, se eu não tenho interesse em buscar nada disso, como é que eu vou ir pro meu lugar? Em geral, as pessoas passam a vida fazendo, sendo, daquele jeito que ela foi programada para ser, sem nem questionar, sem nem se perguntar. Se você tá vivendo um relacionamento difícil, se você chegou aqui no meu Instagram por causa de um relacionamento difícil, se você não entrou ainda no Movimento Basta, ou se você já entrou no Movimento Basta, que é para mulheres que decidiram romper padrões e fazer diferente, eu preciso te dizer, se você não romper isso, se você não resolver mudar, se você não questionar, cara, se você não se indignar com essa vida mais ou menos que você tá levando, sabe? Não vai ter.
não vai ter o que fazer. É preciso se indignar, sim. A gente precisa começar a pensar. A gente não foi ensinado a pensar. Eu não fui, você não foi, ninguém foi. A gente é criado por um sistema que funciona de um jeito que a gente vira um piloto automático. A gente não pensa em mais nada. Do jeito que falam, a gente faz. Das notícias que vem, a gente engole. Relacionamento é tudo ruim mesmo. Casamento é uma droga. Vem, pula que tá quentinho. E a gente acha que, tá ruim, mas é assim. É sempre assim. A gente até acaba desconfiando daquela pessoa que vive algo muito legal. A gente fala, não, certeza que tem algum problema lá. Não, impossível. Certeza que vai ter algum problema, mas que tem relacionamentos incríveis, existem. Se existem. Se eu já vivi do ruim ao bom, sou a prova viva de que isso existe. Então, qual é o primeiro desequilíbrio? Pessoas feridas com padrões familiares no piloto automático, que não se questionam, que ainda acreditam piamente que elas são quem elas foram programadas para ser. E o que é uma programação? Você nasceu lá naquela casa com aquele pai, com aquela mãe. E você viu de camarote aquele pai e aquela mãe se relacionando entre si. Você viu eles se relacionando com eles mesmos de frente pro espelho. Você viu eles se relacionando com o dinheiro, com as pessoas. Aquela foi a sua escola? Ainda que seu pai não estivesse lá, ou a mãe, ou alguma coisa aconteceu, você é filha, você é um produto do meio. Você é o resultado daquilo. E não só daquele pai e daquela mãe, mas de todas as histórias familiares que vieram antes. E a mistura de todo o povo que tem lá, de todas as gerações que tem lá. Você é o samba, entendeu? O samba, o produto de tudo que veio antes. Você. Rafa, você tá me dizendo que agora sou eu que tenho que questionar. Sou eu que sou a ovelha negra da família. Sou eu que vou ter que agora curar um monte de ferida que não é minha. Eu vou te dizer, não, você vai curar só as suas. E isso já vai usar a sua vida inteira. Porque de verdade a gente carrega muitas coisas que nem são nossas. Assim como as nossas mães e os nossos pais carregam muitas coisas que também não foram deles. Eles só repetem, sabe? Repetem, uma parte fica, acaba que não repete, mas sabe? Vem repetindo as histórias, vem continuando. Eu, até alguns anos atrás, era só uma repetição, porque eu sou filha de uma mulher que mandava na casa. Minha filha, ninguém falava um pio. Era ela que mandava, era ela que acontecia, ela que mandava no meu pai, ela que mandava na gente. Então eu aprendi que mulher que manda. Mulher é a que fala mais alto. Vocês acham que eu tava vivendo o quê? Eu era a mulher trator em pessoa. O ego mais inflado desse planeta, que eu não conheço alguém com o ego mais inflado, se achando o maior alecrim dourado da história. Eu demorei pra me questionar. Por quê? Que horas que eu comecei a me questionar? Quando eu via que a relação ia e depois ela acabava. E toda vez era o mesmo ciclo. E acabava quase que sempre nos mesmos períodos, assim. Eu comecei a questionar. Falei, gente, tem alguma coisa aqui. Não é possível, tem alguma coisa errada nesse lugar. Então, quando eu comecei a questionar, comecei a me ligar, comecei a despertar para a vida, comecei a olhar o mundo com novos olhos. Eu comecei a olhar para minha história, comecei a olhar para minha mãe e para meu pai, comecei a olhar para as histórias da minha família, comecei a olhar para as minhas histórias, comecei a me ver e falei, gente, que baixa autoestima é essa, minha filha? Tá se metendo nessas relações pra quê? Tá entrando em relacionamento só pra salvar os caras pra quê? Pra provar o quê pra quem? A salvadora, a mulher trator. Aí adivinha os caras que eu me relacionava? Só os homens meninos. Só os meninos. Então, esse encontro, estou caindo fora de um narcisista. Narcisista nada mais é do que um homem menino extremamente ferido, que vive com um ego desse tamanho para tentar se proteger. E você pode ver, você tenta conversar com uma pessoa dessa, tudo ele responde, tudo ele tem uma resposta, ele só se defende, ele só acusa, ele só julga. Por quê? Porque é o que ele aprendeu a fazer. Ele não sabe fazer outra coisa. É o mundo dele. Mas sim, você não é responsável. A grande pergunta é, por que eu me conectei com essa pessoa? Em geral, pessoas com dependência emocional, pessoas que querem salvar. Que vai lá, é super empática, dá 300 chances.
uma pessoa que tem baixa autoestima, que não se valoriza. Então, o que um relacionamento com uma pessoa dessa, um narciso desse quer contar? Que você tem baixa autoestima, que você se desvaloriza, que você tem dependência emocional, que você tem crenças de não merecimento, que tem crença de escassez. São tantos padrões familiares que provavelmente você é uma mulher trator, porque você dá demais e recebe de menos. Ou seja, o fato de você se relacionar com aquela pessoa conta toda a história sobre você. E é sobre isso aqui que se trata os desequilíbrios nas relações. Sabe por quê? Porque olha que louco que o mundo tá fazendo. Eu vim quebrada de casa, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu sei lá qual é a história da sua vida, mas eu vim quebrada, eu vim com baixa autoestima, não me desvalorizo, tenho dependência emocional, eu vivo de migalha, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo que as pessoas vão embora, aquele monte de cenário. Conhecido. Sou insegura, morro de medo de ser traída. E aí, eu vim daquele jeito de casa e vou me colocar no mundo. E quando eu começo a me relacionar, vejam, eu venho com aquilo tudo de casa. E aí eu fico esperando, eu espero, eu dependo de como o outro vai me tratar, como o outro vai falar comigo. Eu fico esperando. Como você vai olhar pra mim, como você vai me deixar segura. Então eu tô dependendo de como o outro reage pra ver se então depois eu vou ficar feliz. Tipo assim, você pegou a luz da sua vida, a sua felicidade e entregou no colo de alguém e falou assim: cuida aí pra mim. Cuida aí, eu vou lá, né? Esse é o modelo. Eu vou lá e entrego pra um narcisista, entrego pra uma pessoa, pra um homem menino, entrego o meu ouro, a minha vida, a minha felicidade no colo daquela pessoa. Cara, o que aquela pessoa tem a ver com a sua vida, gente? Sério? Se você não se valoriza, por que ela vai te valorizar? Se você não cuida bem de você, por que ela vai cuidar bem de você? Se nem você confia no teu taco, por que ela vai confiar? Se você tem um olho que só vê um pouco, por que ela vai ver muito em você? Você entende que quando eu trago isso de volta, enxergo as minhas feridas, as minhas dores, os meus traumas, aquilo que eu preciso curar em mim, eu pego a minha felicidade de volta da mão daquela pessoa e falo: opa, eu que vou cuidar. Eu é que não vou entregar minha felicidade na mão de ninguém. Eu vou me relacionar com alguém quando essa pessoa tiver alguma coisa para acrescentar na minha vida e juntos a gente vai fazer o extraordinário. Só que nessa relação de dependência eu fico dependendo. E essa é a segunda coisa. A primeira é a relação mulher-trator e homem-menino. O segundo item que eu trouxe aqui para desequilibrar as relações é a dependência emocional. Porque olha a simbiose que causa. E aí eu vou lá na relação, a mulher-trator fala assim: fulano, você não pode falar assim comigo, porque eu já falei que você tem que chegar a tal hora, porque você precisa chegar a tal hora. E se a pessoa não chega a tal hora, você já começa a criar um cenário infinito, horroroso na sua cabeça. Ou seja, você não tá se relacionando com alguém, você tá criando um refém. A pessoa vira refém de você. Porque se a pessoa não fizer aquilo que você quer, ou você não faz aquilo que a pessoa quer, vai dar pau. Ou seja, você vai passar a vida pisando em ovos. Vai fazer a pessoa que tá com você pisar em ovos o resto da vida. Ela não pode falar o que ela pensa, o que ela sente, de jeito nenhum. Porque você entregou seu diamante, a sua vida, a sua felicidade no colo de alguém. Que loucura é essa que a gente tá fazendo? Você não é louca sozinha, não. Eu fiz muito isso. Porque a gente veio, nós mulheres, muito quebradas. A gente veio muito quebrada de casa. A gente veio com feridas de humilhação. A gente veio insegura, porque a gente foi cobrada em casa. A gente foi criticada. E são dores e feridas emocionais que a sua criança interior, aquela menininha que mora lá dentro de você, carrega. E tá na hora de dar um basta nisso. Tá na hora de se indignar e falar: não, chega, o movimento basta, chega. Chega dessa papagaiada, eu não vou viver assim a minha vida toda. Eu posso ter me lascado até agora, não tem problema, mas eu não vou me lascar o resto da minha vida. Eu vou pegar a minha vida de volta com a mão.
Eu preciso ser a dona da minha vida. E quando a gente tá na dependência emocional, a gente tá dependendo do que os outros vão fazer, a gente depende de como o cliente vai nos tratar, a gente depende de como o nosso marido vai nos tratar, a gente depende do humor da nossa mãe, do nosso pai, do sei que lá, pra depois a gente ver. Aí a gente fica a vida inteira só pisando em ovos, prestando atenção em todo mundo, menos em quem? Em mim. Mulher trator, dependente emocional, é a mulher que olha pra fora. Ela esqueceu dela. Ela nem sabe se ela tá bem ou não. Ela só vai dando conta, ela vai dando conta, ela vai dando conta. Parece um tratorzão. O único jeito de parar uma mulher trator normalmente é uma doença. Minha mãe faleceu de câncer. Aos 49, ela descobriu com 44 anos. Acredito muito que pra parar aquela mulher, fazer ela prestar atenção nela mesma, só uma doença. E aí eu vi que eu tava indo pro mesmo buraco, né, gente? Eu falei, eu preciso melhorar isso aqui. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso prestar atenção em mim. O que é que eu tô sentindo? O que é que eu tô pensando aqui? Porque daí a gente fica assim, eu não mereço isso. Não, se você tá vivendo aquilo, é exatamente onde você se colocou, baseado na sua programação interna, nas suas feridas emocionais. Pergunta, você é suas feridas emocionais? Ou você está com elas? Se você tá com elas, você pode resolver. E é o que a gente vai fazer aqui no Movimento Basta. Então, se você não entrou no grupo ainda, você escreve aí no chat, aqui no comentário Basta, e entra nesse grupo. É só você entrar. Tá tendo, nossa, vários movimentos lá. A gente tá indo. Pega o bonde e entra. Eu tive um homem menino e não via como um homem menino. Achava que era um homem precisando de uma mão. Ah lá, a salvadora, né? Porque esse era o olho que você ia pro mundo. Eu sei essa mão. Ajudei a ele, pegou na minha mão, agora soltou e foi embora. Sim! E aí a gente fica muito pé da vida. A gente fica muito brava, porque a pessoa foi embora. Que ingrato, meu Deus. E a gente chega no terceiro item do desequilíbrio das relações. É aquela pessoa que dá demais e recebe de menos. Esse desequilíbrio, gente, tá em quase todas as mulheres. Porque desde pequena a gente foi criada a fazer. A gente foi criada pra fazer, pra dar conta. Em geral, se você tem um irmão homem em casa, talvez você tenha visto que a criação dele foi um pouco diferente. Isso é um machismo estrutural. Vai brigar com machismo estrutural? Eu não brigaria, não. É uma briga insana. Você vai brigar contra o mundo. Pra quê? Você nem dá conta. Vai cuidar das suas feridas. Entende? E aí, eu vim de casa com aquela dor, com aquela ferida me diminuindo, sendo a fazedora, porque eu aprendi que eu era amada pelo que eu fazia e não por quem eu era. Então, olha lá, a Doce Cabral aqui escreveu, eu tava com um homem menino e eu achava que ele precisava de uma mão. Porque, cara, desde pequena eu fui programada pra enxergar no mundo pessoas que precisam de uma mão. Nossa, eu vou só olhando, se passou um homem na sua vida que não precisava de uma mão, que era um homem incrível, que você fala, nossa, era tudo que eu queria num cara só que eu não gosto dele. É assim que a gente faz. Sabe por quê? Porque a gente não dá match com pessoas que não têm as mesmas feridas que nós. Porque quando a gente tá nesse lugar de dor, a gente escolhe pela dor. Então, se você é a fazedora e tá na dor, você vai escolher quem precisa de uma mão. Ou você vai se bloquear pro amor. Cansei tanto de dar a mão pra todo mundo que agora eu vou ficar sozinha. Mas a gente nasceu pra se relacionar. Por que a gente nasceu pra se relacionar? Porque é no relacionamento que a gente se coloca de frente com as nossas feridas. E a gente veio aqui pra evoluir. A gente veio aqui pra transcender, pra transpor esses problemas. E não pra se esquivar e fingir que eles não estão ali. Hoje eu sou super desequilíbrio. E é isso que a gente precisa entender. Eu sou um trator, mas não confio em ninguém. Claro que não confio em ninguém. Como é que vai confiar? Mulher trator não confia em ninguém, não. Ela tem que dar conta sozinha, porque ela só virou um trator, porque ela não pôde confiar em alguém, porque ela tinha que dar conta sozinha. Você entende? Não sei viver de outra forma, estou quebrada. Vani, você já entrou no Grupo Basta? Porque é isso que nós vamos fazer aqui. Primeiro, a gente vai compreender. A gente precisa entender de onde está vindo isso.
E a gente precisa querer entrar, colocar o pé lá dentro e começar a caminhar e mergulhar mais profundo. Porque a mulher trator, aquela que tem dependência emocional, que se desvaloriza, que se diminui, que não vê o valor dela, que tá ainda querendo dar uma mão para todo mundo, a salvadora, é uma mulher que aprendeu desde cedo a dar demais. Dá. A pessoa nem pediu, você já tá lá. Sabe? Sabe aquela pessoa assim? Eu me lembro, eu vou contar uma história. Eu me lembro de... Eu sempre recebia as pessoas na minha casa. Tudo era na minha casa, porque eu era o trator, eu que organizava, eu que decidia, eu que fazia o cardápio, eu que fazia a comida, eu que servia, eu que. E eu achava que tava ótima, maravilhosa. No fundo, eu fazia tudo aquilo, primeiro porque eu queria as pessoas perto de mim, porque eu me sentia sozinha, mas eu não sabia. Eu só achava que eu tinha um talento único, baseado em feridas emocionais, né? E eu lembro de um dia que tava assim as minhas amigas, e tinha uma amiga que tava de saia, e tinha alguns amigos também. E como ela ia sentar pra comer, antes dela sentar, eu já percebi que ela tava de saia e ia ficar meio desajustada no sofá. Com isso eu já fui lá, peguei uma almofada e já trouxe pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim: como é que você sabia? Se eu fosse hoje eu já ia dizer, porque eu sou mulher trator, minha filha, eu tô de olho em tudo. Eu já tô me antecipando, tá vendo? Por que mulher trator é ansiosa? Porque ela pensa nas 300 possibilidades possíveis ao mesmo tempo. Parece que tem 60 janelas do Windows abertas na cabeça dela. Tá tudo acontecendo, tá vendo tudo de todos os lados. Ai, mulher faz 5 coisas ao mesmo tempo. Sim, as mulheres trator faz mais até. Porque ela tá tão louca, a cabeça dela tá tão louca. Não tem vazio, não tem silêncio, não tem autoestima, não tem nada. Só tem uma mulher que faz. Então ela dá demais. E ó a loucura da pessoa que dá demais. Eu sempre fui essa. A Dani é bem assim. Imagina uma linha de 0 a 10. Segundo a lei da natureza, dar e receber. Se você dá 5, você habilita 5 para receber. O que as loucas dos trator fazem? Elas dão demais, então não dá 5, né? Dá 8, dá tudo que tem. E aí ela espera receber 8, né? Eu quero reciprocidade, o mínimo que eu espero é reciprocidade, porque eu fiz tudo por esse homem e ele foi embora. Querida, você tá louca, louquíssima. Agora estou dando pra mim, estava dando muito e com autoconhecimento tá saindo disso. Ótimo. Porque se eu dou 8 pra alguém, lembra que a conta é 10? Não é 16, a conta é 10. Então, se você tá dando 8, você só vai habilitar 2 para receber. E sabe por que os homens vão embora? Porque as mulheres dão demais. Nossa, elas fazem de tudo. Porque na cabeça da louca, da trator, a gente tá mandando benzão, a gente não tá dando trabalho para ele. Vou contar uma história. Teve uma vez que eu namorava um cara e eu queria arrumar a mala. A minha mala de viagem quebrou. E eu falei, fulano, a mala quebrou. Vamos arrumar a mala? Ele, vamos. Ele foi lá, pegou a caixa de ferramentas que o vô dele tinha dado e tava fazendo uma cena. Gente, coisa de homem, era a hora dele, era o momento dele. Era só pra eu sentar na cama e ficar quietinho e ver ele arrumar. Adivinha o que a mulher trator fez? Enquanto ele buscou a caixa, eu já tava lá, sentada no chão, com as pernas abertas no chão, assim, com a mala no meio da minha perna, fazendo força. Fazendo tanta força que eu dei conta de arrancar um prego, um parafuso com a mão, minha filha. E o homem chegou com a mala, com o negócio de ferramenta, abriu, e ele foi broxando daquela cena, né? Que era o momento dele, e eu não deixei aquilo acontecer. E quando ele menos esperava, eu já fui lá, arrumei tudo. Ai, consegui! Na cabeça da trator, o que ela quer? Ela quer resolver os problemas. Ela não quer dar trabalho para ninguém. Ela entendeu que ela vai ser amada se ela não der trabalho. Ela entendeu que se ela vai ser amada, ela vai merecer coisas boas
quando ela for ótima sozinha. Ela não precisa de ninguém. Exatamente isso. Que loucura. Sinto meu marido perdido sem saber como retribuir do jeito que eu exijo. Dani, pelo amor de Deus. Ai, como a gente é louca. E você sabe qual que é a loucura? Naquele momento eu tava pensando, gente, que namorada incrível que eu tô sendo. Gente, olha, uma mulher dessa vale ouro. Na cabeça de um cara, sabe o que ele quer? Uma mulher que dê espaço pra ele ser homem. Uma mulher que diga, eu preciso de você, você pode arrumar pra mim? Não quer dizer que eu não saiba fazer sozinha. Eu posso fazer qualquer coisa desse mundo sozinha, não tem problema com isso. Mas é que eu não quero fazer sozinha, é uma escolha. Eu decido que você, homem, tem espaço na minha vida. E tem coisas que você faz tão bem. Inclusive, eu vou amar ver você fazendo. Só que naquela cena, que eu achava que eu estava abalando, ó, dei demais, não é? Dei demais. Sobrou só isso aqui pra ele. E naquele momento era ele que queria dar. Ele queria espaço pra fazer a parte dele. Só que eu não deixei. Então, o que o cara se sente? Sufocado. Não deu nem tempo de eu ver, mas eu só vi ele com a cara, tipo, triste, fechou a coisa da ferramenta e saiu em silêncio do quarto, tipo, se sentindo um bosta. Pra que eu tô com uma mulher dessa? Me senti um bosta, pra quê? Depois a gente não entende por que os nossos homens se sentem tão inseguros e tão impotentes do nosso lado. O cara tá tentando, mas a trator não deixa ele vir. E aí, ó como ele se sente. A mulher trator tá fazendo tudo isso e só sobra esse pedacinho pra ele. O cara não pode falar, o cara não pode fazer, o cara não pode opinar, o cara não pode nada. E quando ele faz, se não for do jeito que a mulher quer, buf. Essa mulher é um fardo. Gente, nós tratores somos pesadíssimas, mulheres muito pesadas. É difícil conviver com a gente. Ah, Thay, porque o homem é lerdo. Ah, eu vou te contar, sabe por quê? Porque quando a gente foi criada pra fazer, lembra? A gente foi criada desde pequena pra fazer. E aí a gente desenvolveu uma habilidade, uma proatividade, uma coisa tão absurda. Só que os homens, por causa de um machismo estrutural, não foram criados pra fazer. Eles foram criados, sabe pra quê? Receber. Enquanto você tava lá lavando a louça, eu lembro da minha família, quando a gente era pequena. As mulheres todas tinham que ir pra cozinha lavar a louça, depois do almoço. Todos os primos iam pra sacada, pra varandinha. E a gente ainda levava o café pra eles. Da Denise, tem menino, homem e menino que gosta de mulher trator. Mas homem e menino só gosta de mulher trator. Por quê? Porque a mulher trator não é aquela que dá? O homem menino é aquele que aprendeu a receber. Então, aquela que dá demais e recebe de menos, a mulher trator, vai e dá match com o homem menino, que é aquele que sempre aprendeu a receber muito e dá pouco. É por isso que o homem menino ganha pouco dinheiro. Porque ele dá pouco. Ele só quer receber, ele acha que o mundo tá devendo alguma coisa pra ele. Ele vai jogar no tigrinho, aí ele vai, sei lá, apostar alguma coisa. Porque é um homem menino. Queridão, trabalhar, queridão. Bora pra frente. Um absurdo, tá? Só que a gente pode ficar em choque que o mundo é esse, ou a gente pode entender o porquê o mundo é esse. Eu te garanto que pro homem menino também não é gostosinho ser ele. Porque ele se sente, no fundo, inseguro. Porque essa é a dor do homem menino. Ele é inseguro. Ele parece que não dá conta do taco dele. Parece que ele não acredita nele mesmo. Só que ele se finge que sim. Mas no fundo ele não tá acreditando. Não tá confiando. Porque deram demais pra ele. Sabe quem tem que ser o fazedor dentro de uma casa? Você vai estar criando filho aí? É o menino. É o menino que desde pequeno tem que ser o fazedor. Deixa eu ver aqui. Rafa, existem homens que lhe obrigam a ficar nessa posição porque meu ex-marido era assim, eu tinha que resolver tudo, mesmo pedindo a ele me ajudar, que essa não era a minha posição. Então, aqui é um conflito bem grande, um desequilíbrio bem grande, porque é quando ainda estou no trator, ele ainda tá no homem menino. Eu tô com um ranço, eu não quero mais ser esse trator, mas eu não sei direito como que é. E ele ali tá folgado, porque a vida dele fica folgada mesmo.
E aí eu começo a cobrar dele. Só que ao invés de eu me falar como eu me sinto, ter uma comunicação, que também é um dos desequilíbrios aqui, eu vou lá e dou uma tratorada nele. Mas também você não me ajuda em nada? Ou quando eu peço ajuda, você tira o lixo lá pra mim? Que hora que você vai tirar o lixo? E a louça, você não vai lavar não? Entende? Que a gente acha que a gente saiu do trator, mas a gente tá se comunicando como o maior trator do mundo. Fazendo o quê? Dando ordem. E se você dá ordem pra esse homem, você se comporta como a mãe dele, não é? Aí mãe e filho não vai dar match, né? Não vai dar certo. Por aqui, em todas as minhas... em toda briga, as minhas contas ficam sem pagar. E é mais de 15 dias sem solucionar, se não for a mulher trator. Por causa disso, eu pedi divórcio e ele saiu de casa há um mês e não quer voltar. Me arrependi, não sei como voltar. 24 anos de casado. Vani, entra no Basta. Entra no Basta, escreve Basta aqui e entra lá. Calma. Calma, antes de surtar, de se arrepender, calma. Você deu um grito de basta lá atrás. Não seja dura com você. Você tá tentando dar um jeito na vida. Você achava que era isso. É por isso que a falta de autoconhecimento, de profundidade, de curar feridas, faz a gente achar que o problema é o outro. Aí a gente pede divórcio. Por isso que depois a gente se arrepende. Por quê? Porque eu vejo que, caramba, ainda tá doendo um monte de coisa aqui. Eu achava que era o problema a pessoa. Eu tiro ela da minha vida e a coisa não arruma. Porque o problema da minha vida nunca é ninguém. Sou eu. Eu e as minhas escolhas. Mudando minha criação agora com meu filho menino. Ótimo, Thay. Faz esse menino ser um fazedor, um grande homem. E a Lid, realmente eu me senti a mãe dele. Exatamente. Aí você tá entendendo os desequilíbrios? Então, ó, a mulher trator e o homem menino. Ai, aquele match péssimo. Onde a mulher dá demais e recebe de menos. E se relaciona com aquele homem menino que recebe demais e dá de menos. Ai, que caos. Aí é assim, é aquelas mulheres que viram tudo as mães dos homens. Tudo as mães. A minha mãe parecia a mãe do meu pai. Porque ela tinha que dar ordem, mas meu pai trabalhava, pagava todas as contas. Meu pai era um excelente pai. Mas hoje, olhando pra ela, apesar dela não estar viva, eu não sei. Mas olhando pra aquela história, eu vejo o quanto ela estava insatisfeita como esposa daquele homem. Porque o que uma mulher quer? Um homem bem posicionado, um líder. Só que além dele ter aquela insegurança dentro dele, a minha mãe também não dava espaço para ele ser o líder. E toda vez que ele tentava ser o líder, pau. Pau. Fica quieto, não se mete, que quem decide aqui sou eu. E ainda fazia questão de vomitar pro mundo, sabe? Que era ela que mandava. Me separei em setembro e era um menino, mas tem como mudar sem término? Acho difícil, né? Dani, tem. E é muito desafiador. Eu falo que tem porque é o que eu venho fazendo, que eu fiz no meu relacionamento. É por isso que eu posso falar que dá. Mas é um desafio enorme. E mais, as duas pessoas precisam querer, né? E sempre uma pessoa desperta na frente da outra. Então vai haver a necessidade de ter muita paciência, muita mesmo. Mas se eu conseguisse me curar e deixar de ser trator, o cara deixaria de ser um homem menino? Então, Vani, aí ele tem duas opções. Normalmente, como é que funciona? A mulher que vai buscar ajuda. Aí a mulher começa a cuidar dela, ela começa a perceber um monte de coisa, daí ela não termina o relacionamento porque ela tá cuidando dela. Ela começa a gostar dela, de repente ela começa a ficar mais bonita, ela começa a ficar mais intolerante, ela começa a ficar mais irritada porque, tipo, que merda é essa que eu tô? E ela começa a falar pro outro, vamos aí. Comecei a me mexer, você precisa se mexer também. Normalmente esse cara vai falar assim, ai que saco. Gente, tratar as feridas emocionais não é gostosinho, não é tipo ir num spa. É falar de coisa que dói, é assumir coisas que doem e tem a ver com a evolução espiritual de cada um, é o tempo de cada um. Então, de duas uma. Esse homem menino vai começar a ver essa mulher se mexendo, né? Mudando quem ela é. Esse homem vai olhar pra essa mulher e falar, gente, tá acontecendo alguma coisa aqui? Porque vocês sabem, né? Uma mulher, um homem também, tá? Mas um ser humano que começa a gostar de si, cuidar de si, da própria autoestima, essa pessoa começa a brilhar diferente, ela começa a ter, nossa, ela tem uma cor diferente. E aí esse homem menino começa a olhar pra essa mulher e fala, tá acontecendo?
também quero esse negócio aí, porque eu não quero te perder. Essa pessoa pode querer acordar, pode querer buscar ajuda, e aí juntos vocês podem, nossa, transformar o relacionamento. Então, os dois vão precisar querer. E é sempre um na frente do outro, sempre. É muito difícil ter os dois ao mesmo tempo, porque cada um tem seu tempo. Ou a pessoa vai olhar pra você e vai falar assim, eu sou um homem menino, em outras palavras, tá? Eu sou um homem menino e eu gostava de você porque você me dava muito. E agora você tá parando de me dar do jeito que eu queria. Então agora pra mim não serve mais. Porque às vezes a pessoa não gostava de você. Ela gostava do que você fazia pra ela. E aí é bom que essa pessoa vá embora, né? Melhor que ela vá embora de uma vez, não é? Então é de duas uma. Você vai descobrir. Rafa, me autoconhecer pode colocar meu casamento em perigo? Eu não digo em perigo. Na verdade, eu vou parafrasear o meu pai, né? Que ele fala, vamos chacoalhar a árvore. Se a fruta ficar é porque tá bem lá. Se cair, tá podre. Sabe? Revelador, né, Vani? Tô me tratando agora e tô namorando. Ou ele vai me amar ou vai fugir de mim, certeza. Dani, é isso. E autoestima é o quê? Não é assim, eu queria muito que você gostasse de mim. É sobre, tá tudo bem se você não gostar de mim. Eu gosto de mim. Beleza. E vai doer, claro, vai ser ruim, nunca é bom. Aí eu preciso tratar minha rejeição, preciso tratar minha ferida de abandono. Tem várias feridas sucessórias daqui, né, que vêm em decorrência. Mas hoje a gente tá falando do que desequilibra a relação. Então já falamos da mulher trator, do homem menino, o match. Aí já falamos também daquela que dá demais e recebe de menos, com aquele que recebe demais e dá de menos. Aí já falamos também da dependência emocional, que é quando você fica dependendo do outro, e é uma simbiose, é um caos esse relacionamento. E por que vivemos caos nos relacionamentos? Porque a gente tá acostumado com caos, filha. É tipo assim, desde pequena você nada e mergulha e nada crawl e borboleta numa piscininha de cocô. Desde pequena. Você só conhece aquela piscina. Toda vez que vai pra piscina é a piscina de cocô. Caos. Vida é um caos. Aí você se acostumou tanto com aquele cheiro de cocô que você, sei lá, e de vez em quando você passa um bom ar, bota umas florzinhas ali do lado pra decorar, mas nunca deixou de ser a piscininha de cocô, entende? Aí você vai de caos em caos. Aí você acaba acreditando que relacionamento é um caos. Na verdade, é o seu modelo de relacionamento que é um caos. Porque tem gente que vive relações incríveis. Por que você não vive? Porque a sua programação, as suas feridas emocionais, seus padrões familiares não permitem que você acesse aquilo até que você olhe em frente e cure aquilo. Que é o que a gente vai fazendo basta. Ou seja, falamos 3 coisas. Falamos também, que eu vou falar da quarta agora. Comunicação. O que desequilibra um relacionamento? A comunicação péssima. Sabe quando você tá falando A e a pessoa tá entendendo Y? E aí ela começa a responder sobre Y e você tá falando de A? Sabe assim? Que você fala uma coisa, ela já começa a reagir. Ela já começa a se comunicar baseada em outra coisa. De repente, uma comunicação mais agressiva. Mulher e trator tem uma comunicação bem agressiva. Bem grossinha, né? Ela sai tipo uma lança da boca dela, porque ela é imperadora. Ela gosta de dar ordem. Ela manda, ela não pede. Ou seja, a comunicação desequilibra o relacionamento. Lembra que a gente não aprendeu a falar? A se comunicar? A gente não aprendeu a pensar desde pequena? Tem gente, minha filha, que nem pensou, já tá saindo pela boca. Não dá tempo. Não dá tempo do tic-tac funcionar. Do jeito que pensa, fala. Vocês conhecem alguém assim? Vou confessar que essa falha na comunicação é da minha parte, mas vou mudar. Denise, incrível. Não tem nada mais bonito no ser humano do que ser humilde o suficiente para entender. E eu não me comunico bem. E eu vou contar um negócio pra vocês. Eu também não me comunicava bem. Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês.
Estou com vergonha de mim, Dani. Ótimo, ótimo. Aqui é um lugar seguro pra gente se sentir horrorosa, sabe? Ai, gente, que isso? Sou a maior tóxica do mundo. Finalmente estou me vendo. Vou contar um negócio pra vocês. Outro dia eu passei aqui, saí, eu trabalho em casa, tô no escritório de casa, fui em direção à cozinha da minha casa. Aí, eu estava indo, tipo, tinha acabado de atender alguém, só tava indo lá e ia pegar uma água. Com isso, eu passei na sala e vi que o meu namorado estava ali e tinha uma xícara, que ele já tinha tomado café, alguma coisa ali, e a xícara tava, tipo, no ladinho do sofá. E quando eu passei, do meu jeito, eu só falei assim, passa a xícara aí. Porque eu tava indo em direção à cozinha. Então, na minha cabeça, eu só estava sendo uma pessoa maravilhosa que no meio do caminho já pegou uma xícara para levar pra pia. Na minha cabeça. Maravilhosa. Nossa, que mulher maravilhosa. Olha o trator, não é? Porque, minha filha, não é porque você curou um negócio que agora você vai deixar de ser um trator e vai ser um jasmim do campo. Você vai ter que fazer um trabalho interno e melhorar a comunicação. Quando eu falei assim com ele, ele olhou pra mim e falou assim, você escutou o jeito que você falou comigo? Aí eu falei, não, como é que eu falei? Ele falou, passa a xícara aí. Tipo, uma ordem. Aí eu, desculpa, amor, tô indo lá pra cozinha, você quer me dar a xícara? Sim. Aí eu peguei a xícara e fui. Nos mínimos detalhes. Mais um exemplo de mulher trator. Eu, quando não falo, já vou com 2 pedras na mão, Érica, total. Tô com vergonha de mim. Isso, ó. Sabem, tava viajando, ele dirigindo e eu do lado. Tava chovendo. Aí o para-brisa, né? Eu não sei por que tem que demorar tanto pra ligar o para-brisa. Homem, sério, eu não sei o que vocês têm, mas é uma demora pra ligar o para-brisa. Aí o negócio lá, já tava tudo embaçado, eu não tava enxergando mais nada e não ligava o rodo. Na minha cabeça, gente, do jeito que veio, porque eu não tava enxergando, só que eu tava quieta, vendo se ele ligava, mas já tava com a impaciência dentro de mim, sabe? Aquele negócio, meu Deus, liga, e ele não ligava. Até que eu tive que falar, só que quando veio pra falar, veio algo horrível. Só que deu tempo de eu recalcular a rota e eu disse, amor, liga o para-brisa. Aí ele ligou o para-brisa. E não, antes de ligar, ele falou, claro, amor. E ligou. E aí eu fiquei em choque, porque tinha acontecido uma conversa interna dentro de mim. E eu falei assim, amor, eu vou te contar um negócio. Você nem sabe o jeito que veio pra eu falar pra você ligar o para-brisa. Ele falou, como? Porque eu tava lá com aquela ranço, né? Vai, liga. Falei assim, a vontade que eu tinha de dizer do jeito que veio foi, liga essa porra, caralho. Só isso, tá? Ele falou, tá brincando? Eu falei, aham. Veio desse jeito. E eu tive que recalcular e pensar numa outra forma de falar. Isso é comunicação. Porque comunicação não é sobre o que você quer falar. Cara, anota isso aí, ó, rodapé mental. Comunicação não é sobre o que você quer falar. É sobre o que você quer que o outro entenda. Pegou? Não é o que você quer falar. Porque, minha filha, eu queria falar, liga essa porra aí, caralho. Porra, tem que deixar toda vez esse troço que não liga? Liga esse troço. Em outras épocas eu já teria falado isso. A gente ri pra não chorar, né, minha filha? Vocês pegaram. Então eu preciso, não é, o jeito que veio pra eu falar era no ódio. Mas eu não queria arrumar um problema ali, eu não queria arrumar uma briga. Então eu precisava pensar na melhor forma que eu vou dizer isso pra pessoa. Tem outra coisa, tá, mulher trator? Vocês vão entender. Mulher trator, quando ela quer resolver um negócio, não importa a hora. Ela vai falar e ela vai resolver e ela vai... Gente, tem hora pra falar as coisas, sabe? Que às vezes vem na sua cabeça de novo e você já quer soltar. Recalcula a rota e vê se é o melhor momento de falar mesmo. Sei lá, de repente antes de dormir, vocês estão indo dormir, pra que falar esse assunto agora? Dorme.
Ai, Rafa, mas eu não tô me sentindo bem então, mas esse é um problema que é você que tem que cuidar. Aí tá lá, no meio da viagem, tudo de boas, do nada quer vir falar de um assunto mó chatão e estraga o rolê inteiro. Pra quê? Ô, mulher chata da pega. Não é verdade? Comunicação não é sobre o que você quer falar, é sobre o que você quer que o outro entenda. É aqui que as mulheres moram, tá me entendendo? Não é mulher trator, não. Mulher trator fala a hora que quer, do jeito que quer, de cima pra baixo, dá ordem, briga, não tá nem aí, tóxica pra caramba. Uma mulher, ela calcula bem a hora que ela vai falar. Sabe por quê? Porque ela pensa, ela é inteligente. E ela faz isso porque lá ela teve uma programação boa e ela veio assim de fábrica. Nossa, se essa mulher veio assim de fábrica, minha filha, glória a Deus, eu não vim. Eu tive que criar, construir essa nova programação. E eu vou te dizer, muitas coisas são muito fluídas de sair da minha boca hoje, de tanto treinar. Porque assim, ó, você passa 30 anos da sua vida sendo um trator. Aí você vem um dia, faz uma constelação, faz lá entra no Basta, faz um movimento lá, e aí no dia seguinte você quer estar um doce de coco? Não vai estar. Vai ter que treinar essa nova versão sua, porque ela é muito nova, ela não sabe nem que roupa que ela põe. Você vai lembrar de mim, querendo falar, liga essa porra, caralho. Você vai ter que recalcular a rota, e vai ter vezes que não vai dar tempo. A primeira vez que... Gente, até hoje, às vezes eu tô com vontade de falar sobre um assunto, aí eu meio que vou cercando o frango, sabe? Você vai cercando a pessoa pra poder falar aquilo que você quer, mas... Aí eu vou, eu falo, não, gente, não tá na hora, puta, mas que vontade de falar, não, mas não tá na hora. E aí rola essa conversa interna e eu, não vou falar. Verdade, eu me sentia tóxica, porque todos os passos eu falava pra ele, pra treinar. Como treinar pra mudar isso? Primeiro, a gente precisa encarar aquilo, a dinâmica oculta que fez você ser assim como você é hoje. Ou seja, é preciso olhar para as feridas emocionais. Como que a gente faz isso? Constelação familiar, terapia, autoconhecimento, entrar no Basta, aqui você vai ter aula, aqui você vai ter acesso, aqui você vai entender. Faz constelações, sim. Então, é exatamente o meu trabalho. Então, aqui no Basta, o que você vai ter? Autoconhecimento, profundidade. Muitas das coisas, como numa live dessa, você já entendeu um monte de coisa. Não quer dizer que amanhã você vai sair e vai estar ótimo, mas quer dizer que amanhã você vai começar a se enxergar na cena. E você vai começar a ver. Você vai começar a ver. Nossa, olha o que eu tô fazendo aqui, gente. Aqui eu dei demais. Nossa, aqui eu falei demais. Eita, que aqui eu devia ter escolhido melhor o horário. Só disso acontecer, cara, nós já estamos assim, ó, anos-luz na frente. A sua nova versão tá nascendo aqui agora. Real. Treinar é ficar perto de mim. Treinar é entrar no Basta, treinar é ficar perto de mim. Treinar é falar com alguém, uma guiança que fala a tua língua. Se você se conecta com a minha língua, fica por aqui. Então a gente falou de 5 coisas que desequilibram a relação e ainda falta uma última que eu vou lançar a braba aqui pra vocês no final dessa live. Visão de casal diferente. Gente, um casal precisa ter visão em comum, por exemplo. A gente quer ter filhos? A gente quer ter filhos. A gente quer casar? Um dia a gente quer casar. A gente quer ir construir e mudar de cidade e morar num lugar melhor. A gente tem uma visão em comum. A gente tem a ideia de um dia abrirmos um nosso negócio e aí a gente vai fazer isso e aquilo. Quando a gente tiver filhos, nós vamos criar os filhos dessa forma. A gente vai fazer isso. É uma visão em comum. Porque um relacionamento sou eu, você e o nós. O nós é uma entidade criada por eu e você. O nós não sou nem eu e nem só você. É nós. E esse nós é como uma empresa, precisa ter missão, precisa ter um propósito, precisa ter um motivo para.
Nós estamos se relacionando para quê? O que a gente quer com esse relacionamento? O que a gente quer? Visão em comum. Vocês já viram essa cena? É muito comum, muitos casos já chegaram aqui. O casal tava tudo bem, e aí o cara vai lá, pode ser a mulher também, mas nos casos normalmente que vieram foram assim, o cara muda de trabalho, ele muda de emprego. Ele muda de emprego e ele começa a se relacionar com outras pessoas, de repente ele parece que fica mais mala, sabe? Ele fica mais metido. Porque ele começa a se relacionar com pessoas que ganham mais dinheiro, com mulheres que estão muito mais arrumadas. E ele começa a ter uma nova perspectiva de vida, sabe? Ele começa a enxergar o mundo de forma diferente. E aí aquilo que ele via antes, lá na casa dele, no relacionamento dele, do jeito que era, ele já não concorda mais com aquilo. E aí começa a dar problema de relacionamento. Mas vocês entendem que aqui precisaria só de um novo ajuste, uma nova visão, porque, gente, tá tudo certo. Quando a gente entra num novo ambiente, a gente se conecta com coisas novas. E quando a gente se conecta com coisas novas, é como se a nossa mente se expandisse, a gente começa a enxergar coisas diferentes. E se eu quiser mudar de ideia depois desse monte de coisa diferente, eu mudo. Só que se eu tô num relacionamento, eu preciso ir contando pra essa pessoa que eu estou mudando a minha forma de enxergar as coisas. Cara, a gente muda o nosso gosto musical, a gente muda o gosto pra comida, a gente muda o jeito de fazer as coisas, a gente vai mudando. Tem muitas coisas que ficam iguais, muitas. Mas se você, por exemplo, viaja, vai conhecer outros países, começa a conhecer outras culturas, outras comidas, outras músicas, é natural que a sua mente vai expandindo. E você muitas vezes começa a não gostar mais. Cara, eu morava em Maringá, interior do Paraná. A minha família, eu sou de uma cidadezinha desse tamanho do interior do Paraná, criado ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Chitãozinho e Chororó. Quando eu fui morar em Maringá, eu tinha 10 anos, eu só ouvia sertanejo, sertanejo lá, uma cidade universitária, cidade de sertanejo e sertanejo. Praticamente uma cowgirl, minha filha. Respeita nossas botinhas pra ir na Espoingá. Então eu achava que aquilo era tudo. Era aquilo que eu conhecia. E quando eu me mudei em 2010, quando eu me mudei em 2010 pra Curitiba, nossa, eu caí numa sala que as pessoas ouviam rock, outras coisas, e eu fiquei tipo assim, gente, que hora que nós vamos ouvir nosso Jorge Mateus aqui nesse churrasco dessa turma? Tipo você, Paula. E aí, eu tava perdida. E ali eu continuei muito em sertanejo, tal. Ali na adolescência eu gostava muito de Charlie Brown, de CPM, que eu ainda gosto muito, enfim. Então eu tinha pelo menos uma parte que era a essência, que era minha, que era real. Todo o resto foi construído de onde eu vim, o que eu ouvia, o que a minha família escuta, o que as minhas amigas escutavam, aonde eu ia, lá em Maringá. Então eu fui mudando de cidade, eu fui mudando de status, né? Eu saí, fui pra faculdade, depois eu tava trabalhando em escritórios, depois eu fui pra outro escritório, depois eu abri meu escritório, depois eu fui dar aula em faculdade, porque eu era advogada antes de ser treinadora emocional, mentora de relacionamentos. Então, com isso eu fui me relacionando com várias pessoas e eu fui conhecendo o mundo dessas pessoas. E a mente vai explodindo e a gente vai mudando de ideia. Hoje eu não escuto sertanejo mais. Se eu for escutar é o Jorge Mateus lá de 2005. Que daí é daquela época. Hoje eu não escuto mais. Hoje eu gosto de rock anos 70, eu gosto de MPB pra caramba, eu gosto de outras coisas. Porque eu fui me encontrando no meio do caminho. Porque eu comecei a me questionar. Porque eu me indignei. Será mesmo que é isso que eu gosto? Por que eu gosto tanto de música de corno, gente? Será que é porque eu fui muitas vezes corno na minha vida? Vocês entendem? Ou seja, essas 6 coisas que eu trouxe pra vocês desequilibram as relações. Só que essas 6 coisas têm muita profundidade. Tem a ver com profundidade, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com padrões familiares, tem a ver com crenças limitantes, tem a ver com pensamentos
pequenos, tem a ver com escassez, tem a ver com dar demais e receber de menos, tem a ver com a mulher trator, tem a ver com feridas de humilhação, de traição, de injustiça, de rejeição, de abandono. Ou seja, o convite aqui para você, minha senhora, é você mergulhar dentro de você, como se você pudesse abrir aqui, ó. E você vai mergulhar lá pra dentro de você. É isso que a gente tá fazendo no Basta. E aqui eu tenho que dizer uma coisa muito importante pra você. Não se desespera. Não precisa meter o louco. Não precisa sair correndo. Aqui você tem que ser gentil com você e com o seu processo. É no seu ritmo, do seu jeito. Não precisa pirar. Não. Você só foi programado até agora. E agora você vai começar a se questionar sobre isso. Só. Você não vai terminar com ninguém, você não vai sair do trabalho, você não vai nada. Você vai só viver e mergulhar em você. Porque todo o resto lá fora, seu relacionamento, seu trabalho, suas amigas, tudo que tá lá fora, pode esperar. Eu te garanto, porque se você morrer hoje, tudo que tá lá fora vai continuar. Então, tudo que tá lá fora pode te esperar também. É hora de você dar um mergulho em você. E nesse mergulho a gente não explode a nossa vida não, porque a gente não é mais criança, sabe? Ah, eu não quero mais esse brinquedo, e quebra o brinquedo, e depois não tem mais brinquedo pra brincar. Então a gente não estoura nada, a gente não pira em lugar nenhum. A gente só vai cuidar da gente e focar na gente um pouquinho. Então o movimento Basta é um movimento para você mergulhar em você. Basicamente o que você vai aprender aqui, minha senhora, é aprender a ser gentil, ser carinhosa com você. Vai aprender a se acolher, vai aprender a se amar. Porque se você não aprender isso, minha filha, se você não se ama, nunca vai conhecer o amor de verdade. Então bora que a gente tem muita coisa pra fazer, sabe? Basta. Vai pro grupo Basta VIP, só vai. Que tá acontecendo algo surreal. E eu sei que se você tá aqui nessa live comigo até agora, é porque você é a ovelhona negra da sua família. Você é aquela que vai ser a primeira a fazer diferente. E tá tudo certo. Seja mesmo. Seja mesmo. Seja muito bem-vinda, ovelhinha negra. As ovelhas são as que se indignam. São as que questionam. São as que dizem, cara, basta. Basta dessa escassez. Basta dessas relações frustradas. Basta de eu não saber me comunicar. Basta de eu passar a vida fazendo demais, sendo um trator, usando a minha melhor energia, usando o meu melhor para os outros e não para mim. Basta! Basta disso! Seja uma indignada. Mas não se indigna com o mundo, não. Se indignar com o mundo não resolve. Você tem que se indignar com você. Se indignar com o tanto que você se tratou mal até agora, se indignar com o tanto que você se diminuiu, se indignar com o quanto você se deixou de lado, se indignar com quantas vezes você deixou de expressar aquilo que você queria, às vezes porque você nem sabia o que era. Eu sou aqui a sua mentora, a pessoa que já caminhou um caminho, que atravessou esse caminho, glória a Deus, e que sabe o caminho mais fácil. O meu caminho não foi fácil. E é por isso que esse é o meu propósito. Fazer com que o seu caminho seja fácil. Porque eu passei pelo caminho das pedras. Eu demorei anos. O que poderia ter feito em dias ou meses. A ideia aqui é que você cresça 10 anos em um. 80 anos em um. Tá bom? É real o que acontece aqui. Então entra no Basta. Eu espero você. A gente tem lemas diários. A gente tem coisa todo dia. E todo dia pra ser bom, porque a nossa vida é a nossa rotina. E a sua rotina deve estar pesada, porque toda mulher trator arruma uma rotina pesada pra viver. Então nós vamos repaginar. Porque nós queremos uma rotina melhor na vida. Vou aprender a ser minha melhor amiga. Basta. Eu sou ovelha negra, sim. Basta de crenças limitantes, basta de ser utilitária, basta de me valorizar, basta de aceitar tão pouco, basta!
Mas é um basta, de um grito, basta. Chega. Chatão a vida assim. Basta. Bora. Bora que nós temos coisa pra fazer. Basta. Eu vejo vocês lá no grupo. Beijo. Procurando se encontrar. Beijo.